7 horas desta quarta-feira, 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Estamos todos juntos, em rede, para, como sempre, fazer com que você tenha a sua opinião formada, baseada no que diz e no que pensa o seu candidato. Por isso, começa agora mais um Central Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, muito boa noite mais uma vez. Como você já está vendo, estamos recebendo o Dr. Paulo de Tarso, candidato a deputado federal, que tem muito para falar com a gente. Antes de mais nada, o Dr. Paulo é a primeira vez que está vindo aqui falar com a gente nesse período eleitoral. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Boni, quem tem que agradecer sou eu a oportunidade de poder falar aqui com Jaú, a região e os milhões de pessoas que você aqui alcança. É uma oportunidade diferente daqueles segundos que a gente tem na TV. Certo, doutor. Vamos começar então. Muita gente conhece o Dr. Paulo de Tarso, porque graças a Deus já passou pelas mãos médicas dele em algum momento da vida, ou conhece alguém que já passou por isso, mas eu preciso também saber, preciso perguntar para o senhor, pedir para o senhor falar para esses milhões de pessoas ao qual o senhor se referiu, porque eu falo sempre aqui, ó, a gente pede para que a nossa região tenha um representante, isso só depende de vocês, isso precisa ficar muito bem claro. Depende da gente fazer certo e ter o nosso representante. Isso depende só da gente. Chegou a nossa vez de termos os nossos representantes, as nossas representantes, e nós temos como fazer isso, é muito fácil. Basta a gente fazer o certo e deixar o atraso para trás e voltarmos a ser competitivos. Então, Dr. Paulo de Tarso, para quem não o conhece enquanto médico e também enquanto defensor do povo, quem é Dr. Paulo de Tarso? Vamos lá. Bom, Paulo de Tarso, estou com 59 anos, faço 60 anos agora em dezembro, sou jauense, nascido aqui na nossa terra, sou de uma origem simples, né? Comecei a trabalhar com meus 13 anos de idade, dentro da Danúbio Azul, valoroso seu Luiz Martins. Trabalhei na papelaria União Estudantil. Depois de lá, quando abri o Colégio Objetivo, tinha lá o cursinho, fazia o cursinho, em troca era office boy lá. Depois, faculdade, e não parei de trabalhar até hoje, né? Voltei para casa e aqui a gente começou nossas atividades enquanto médico, né? Trabalhei em algumas cidades aqui da região. E hoje, a maior parte do nosso trabalho dentro da Santa Casa de Jaú. Mas, dentro da minha vida, né, eu pude passar e saber o valor do serviço público de qualidade. Na minha época, estudei no Magalhães, Tonentino Miralha, Industrial. Tive professores valorosos que foram mais do que meros transmissores de conhecimento. Eles davam para a gente vontade, garra, né? Incentivavam a nossa iniciativa. Foi muito importante essa formação dentro do serviço público. Dependi do SUS, antigamente, né, o INPS. Eu sei o que é um banco de SUS, eu sei o que é ter um serviço de saúde à disposição daqueles que não têm condição ou de estar patrocinando um convênio, um atendimento particular. Então isso nos deu a formação e a experiência necessária para chegarmos hoje aqui e defendermos politicamente o que são as ações públicas para a formação de uma sociedade sólida. Além de tudo, o senhor podemos dizer, bem família, né? Sempre que tem tempo, é na família o refúgio. Olha, família é a base de tudo, tá? Sem família não se tem nada. Lamentavelmente hoje a gente vê algumas políticas visando a quebra da unidade familiar, que quando você não tem união, é muito mais fácil para você dominar um povo, né, sem união. E uma família unida não tem igual, né? É dali a verdadeira energia, onde não existe o interesse, a não ser o amor familiar. Que bom, doutor. Aí eu digo o seguinte, é um médico conceituado, respeitado,
que muito solicitado, que trabalha demais e resolveu novamente ser o representante ou ser o postulante a ser o nosso representante em Brasília. Por que, com a vida, digamos, estabelecida, ousar mais uma vez? Vamos lá, gente. Essa pergunta a gente tem que repetir para outras pessoas também. Vocês já chegaram a perguntar para um policial, por exemplo, por que ele sai de casa, dá um beijo na esposa e despede do filho e corre o risco lá fora, na profissão, naquilo que ele faz, de poder nem voltar para casa no final do dia, defendendo uma sociedade e pessoas e outras famílias que não guardam vínculo de relação nenhuma com ele? Já perguntaram por que ele faz isso? Perguntaram para um padre, por exemplo, por que ele deixa de ter a própria família e vai abraçar milhares de outras famílias sem vínculo sanguíneo? Perguntaram para um professor o porquê que ele se dedica tanto à formação daquilo que é a coisa mais importante num país, que é a educação. Como que ele se doa tanto em benefício de pessoas que não guardam uma relação familiar também para ele, sendo que ele é tão mal valorizado e remunerado, e mesmo assim ele sustenta a base daquilo, como eu disse, é a coisa mais importante para uma sociedade? Eu respondo, é um negócio chamado vocação. Afinal de contas, foi essa mesma vocação que não apenas eu, mas milhares e milhares de profissionais da área de saúde, ou aqueles que dão suporte na área de saúde nessa última epidemia, não pensaram duas vezes para defender a segurança e agir frente àqueles que padeceram do Covid. Era um risco, ninguém sabia o que ia acontecer, era uma novidade. Mesmo assim, fizeram o trabalho, colocando em risco, muitas vezes, a própria segurança. E vocês sabem, quantos profissionais, amigos, parentes nossos, gente dentro da Santa Casa, faleceram por conta do atendimento, de se expor para atender pessoas que não guardavam vínculo nenhum. Mais uma vez eu respondo, é um negócio chamado vocação. Pois é, e essa é a minha vocação, atender, ajudar. Só que eu percebi de uma forma matemática, em que enquanto médico, eu ali num pronto-socorro, num posto de saúde, eu atendo uma pessoa. E ali eu sou a ponta do atendimento. E muitas vezes a minha angústia em querer resolver os problemas esbarrava em questões administrativas que estão atrás de mim, que eu não tinha gerência. Agilidade em exames, especialidades que a pessoa precisa que a gente não teria, filas de cirurgia, e isso tudo eram questões políticas a serem administradas, de recursos que não chegavam. E eu fiquei cansado, de verdade, de ver gente que não guardava o mínimo compromisso conosco, passar por aqui e dizer que defendia a saúde, defendia a cidade, defendia tudo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Basta. E sabe quem que me ajudou a tomar essa decisão? Dr. Valdemar Bauab. Eu sou funcionário da prefeitura e me fui convidado tempos atrás para fazer alguns projetos ali. E na hora de discutir esses projetos, às vezes a coisa não andava. Mas eu era do setor técnico, médico da prefeitura, concursado, sim, apresentando os projetos. E uma vez o doutor Valdemar lá olhou para mim e falou, Paulo, parece que você está com uma cara de insatisfeito, o que está acontecendo? Eu falei, doutor, vai me desculpar. A gente dá um duro danado, mostrando o projeto, mostrando matematicamente as coisas que precisam, que tem resultado, que tem resposta, mas sempre a gente barra na questão política. Por isso que eu não entro para a política, tá? Isso não dá certo, não é para mim. Ele falou, deu uma risada, um sorriso assim, né? Falou, Paulo, peguei você. Ele abriu a gaveta, pegou uma ficha de filiação partidária, jogou em cima da mesa e falou assim, não se muda a política fora dela. Você tem seus conceitos? Venha discutir aqui dentro. Não deixa a política entrar na sua vida. Traga seus valores para dentro dela e vamos fazer a diferença. Te desafio. Colocou a ficha, me afiliei partidariamente, estamos lá. E para quem não conhece, nos conhece, assim, tem a galinha e o pato, a marreca lá, né? Sim. Galinha cacareja quando bota o ovo, o pato até que não. Eu nunca fui de fazer estardalhaço, mas procurem, tá? Vocês aí que estão ali, eu sei que o pessoal da concorrência está escutando lá para comparar, procure. A instalação do SAMU aqui em Jaú, tempo recorde de instalação. Fui convidado à época pelo secretário Dr. Marcos Rodrigues para fazer o projeto de instalação. Se instalou em tempo recorde. Fui homenageado em Brasília, inclusive, tá? O ministro da Saúde na época, no grande simulado de catástrofe que reúne os SAMUs
do Brasil todo, me entregou o colete de administração da, área quente, né, da administração de catástrofe. É uma honraria você administrar no âmbito nacional aquele grande simulado de catástrofe. Policlínica do Pedrometo, o desenho da planta é meu, eu não faço cálculo estrutural, não sou engenheiro, mas a planta é nossa. O recurso que veio para a instalação da UPA aqui em Jaú, foi meu que trouxe o recurso, hoje transformado na Policlínica do Bernardi. A sala de estabilização lá do distrito de Potunduva, que garante ali um pouco mais de chance para as pessoas que tenham algum problema grave, tenham condição de aguardar o socorro chegar para o transporte. E lá atrás, dentro da Santa Casa, ela passava por um problema sério de recurso e precisava fazer uma reforma na central de esterilização, que é o coração do hospital. Central de esterilização que garante a segurança de todos os procedimentos executados pela Santa Casa. O recurso que foi ali, né, foi o primeiro recurso que nós destinamos ali para a Santa Casa. Movimentei mais de 18 milhões de reais em prol da saúde do município esses anos. Então, a saúde, ela precisa de ações políticas. Então, eu vi essa oportunidade e é por isso que a gente batalha. Tá? Isso me traz uma satisfação muito grande. Então, eu acho que é uma vocação que a gente tem, que continuo agindo como médico, mas no ambiente macro, né, que se fala, maior, no que a gente vai garantir recursos para a ponta. E aquilo que a gente está passando hoje com a Santa Casa, me perdoe estar alongando isso. Fique à vontade. Mas hoje a gente está passando, você que está me ouvindo aí, e até falo para os outros candidatos de Jaú, região, gente, o maior patrimônio, para com um discursinho, tá? O maior patrimônio que nós temos para Jaú, 11 cidades da região, chama Santa Casa. Perfeito? É lá que as angústias pessoais, né, ou de nossas famílias vão ser amenizadas. É lá, tá bem? Só que a gente só lembra da Santa Casa na hora que a água está batendo no pescoço. E ninguém sabe que aquilo lá tem que ser mantido. Tem que se tirar o chapéu porque a mesa administrativa está fazendo. Para quem acredita que basta gastar uma dipirona, no final do mês é colocado ali uma planilha de custo, gastei uma dipirona e o governo vem trazer o valor da dipirona, não é isso. A Santa Casa recebe um prato feito, recebe uma verba mensal e se vire com esse dinheiro. Com tudo que aconteceu pela pandemia, aquilo que nós estamos vivendo, o poder aquisitivo das pessoas diminuiu. As pessoas estão abandonando os planos de saúde, o atendimento particular e migrando para o sistema público, onerando ainda mais as despesas desse hospital que vem sustentando o atendimento de Jaú e 11 cidades da região. Vai chegar um momento em que a despesa vai ser tamanha que não vai ser possível gerenciar. A Santa Casa, hoje, tem um plano de demissão de aproximadamente 200 pessoas. E olha, essas mesmas 200 pessoas estavam lá garantindo na epidemia a segurança de cada um dos senhores que está nos assistindo aí, de cada um dos senhores que estão se postulando a ser deputado. Uma das piores coisas que existe para o ser humano é um negócio chamado ingratidão. Então temos que ser gratos sim àquela mesa administrativa que está lá e que responde com os próprios bens. O provedor daquela Santa Casa responde com os seus bens caso haja a insolvência daquele hospital. Que a dívida seja impagável para nós, mas quem vai pagar e responder com os próprios bens é ele. Alguém ligou lá, falou, seu provedor, posso te ajudar em alguma coisa? A nossa parte enquanto política, nós fizemos ao longo desses anos, sempre que a Santa Casa, e não vamos falar que eu estou aparecendo agora querendo levar, ou surfando, em relação a um problema atual, porque o meu trabalho sempre esteve junto a essa entidade. Desafio qualquer um de falar o contrário. Então, olha só, um deputado hoje federal tem consigo uma verba chamada de impositiva, são 18 milhões de reais. Doutor, deixa eu só, já te interrompendo, a gente está falando sobre saúde, é um problema importante, mas caso eleito, vai trabalhar só para a saúde? Não, não. Tá. Essa verba de 18 milhões de reais, que é impositiva, que não precisa de... é dinheiro que está faltando aqui, gente. Tá? Demos voto para mais de 200 candidatos de fora, é uma coisa assim... temos que pensar na gente, né? Mas não é, o deputado federal não pensa só em saúde, tá? Eu sei que precisamos de emprego, de desenvolvimento, de educação, segurança,
Estava conversando com algumas pessoas que me ligaram, parando, Paulo, mas a insegurança, justamente aqui em Jaú, né, esses casos aí dos arrombamentos que cresceram muito, estão precisando de policiamento, mais gente. Gente, não é só isso não. Pensem comigo. A maior ferramenta de trabalho de um policial civil, militar, que seja, chama-se lei, legislação. O que dificulta, o que impede, o que desestimula a criminalidade são leis para serem cumpridas e executadas. Quer ver só um exemplo? O senhor que está me vendo aí agora, pai de família, mãe de família, está saindo aqui para trabalhar por causa do seu celular, você perde a vida. Lá na frente, esse seu assassino, ele é pego. A sua família agora é órfã de um pai ou de uma mãe e com as crianças à míngua, dependendo do quê? Talvez uma aposentadoria. E o bandido está indo para a cadeia com a possibilidade de receber de 2 a 4 mil reais do auxílio reclusão. Sabe quem que votou esse tipo de lei? Lá no Congresso, por deputados que passaram por aqui e pediram o seu voto, mas não guarda compromisso nenhum. Pergunto, compromisso com quem tem esse cidadão que facilita a vida do bandido e dificulta a vida da vítima? É isso que a gente tem que ver. Você falar que não gosta de política e vota olhando para o chão no dia da eleição, pegando um santinho qualquer, dá nisso. Um dia a gente pode ser vítima dessa própria escolha mal feita que a gente está fazendo. Mas não apenas na questão da justiça. Vamos lá, aposentadoria, senhores aposentados. Os senhores pagaram durante um bom tempo uma aposentadoria, vamos dizer, por 10 salários mínimos de hoje. De repente, faltando 3, 4 anos para se aposentar, falaram assim para vocês, brincadeirinha, agora vocês só vão receber 2 salários mínimos. Comparativamente, é como se vocês estivessem pagando um consórcio de uma caminhonete de 200 mil reais. E agora chego aqui e falo, olha, vocês têm direito a um carrinho básico. Peraí, mas eu já paguei 25 anos. O que vai fazer com esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro da parte da caminhonete? Foi isso que fizeram com vocês. Quer mudar a lei? A lei é daqui para frente. Quem estava pagando daqui para trás tem que ser garantido. Mas as pessoas que vocês votaram não guardavam respeito nenhum. Pessoas que não sabem o que é uma aposentadoria, que não sentaram no banco de ônibus, que não dependeram do ensino público. É isso que vocês querem? Então, votar de forma adequada com quem tem compromisso popular, eu acho que é o caminho. Quanto a trabalho, certo? Quanto à questão de meio ambiente, são leis que vão favorecer. Quer mais trabalho? Favoreça a educação, favoreça os centros de formação. Jaú foi sondado, por exemplo, para a implantação da Honda, perdemos a Honda. Temos aqui ao lado, em Lençóis Paulista, o maior centro de produção de pasta de celulose. Vocês estão acompanhando isso. Por que não veio para cá? Porque durante a prospecção de campo e mercado de trabalho, nós estávamos à margem. Acredita-se que as pessoas formadas por aqui, por exemplo, não conseguem ler um manual técnico. Isso é questão de investimento em educação. Os nossos professores estão saturados, tá? Eles precisam sim de serem estimulados, precisamos ampliar as salas de aula, precisamos melhorar o conhecimento para cursos, diversificar, tá? Eu lembro que nós trouxemos inclusive para cá um ramo da USP. Cadê o polo de formação da USP, gente? Perdido. Falta de interesse e estímulo político. Falta de representação. Vocês que são jovens hoje, grande parte da juventude está tirando o título de eleitor, seus 16 anos, assim por diante. Parece chato e enfadonho o que eu vou dizer para vocês. Eu também já tive essa idade. Também fui motivado muitas vezes por histórias, pela onda, pelo novo, né? Vocês têm que hoje votar não pelo coração apenas, tem que votar pela razão, tá? Essa cidade, essa região, costumo dizer e repetir uma palavra, isso daí era de um índio americano, muito sábio, né? Que conhecimento não é sabedoria, viu, gente? Ele era muito sábio. Ele dizia que esta terra não nos pertence, nós estamos emprestando das gerações futuras e que vão cobrar de nós o que nós fizemos aqui hoje. E o hoje começa lá no dia 2. A coisa mais cara que nós temos na vida chama-se tempo. O tempo te dá oportunidade, mas muitas vezes não te dá segunda chance.
E a segunda chance talvez esteja lá na frente. Vamos perder mais 4 anos? Essa é a nossa chance e oportunidade. E se me permitir o gancho da oportunidade, eu fico triste quando vejo algumas pessoas se postulando como único candidato com chance de eleição. Isso é triste, porque não funciona bem assim. Lá atrás eu já fui candidato 2 vezes a deputado estadual, na primeira pelo PV, e eu sempre dizia que pelo PV, com cerca de 30 mil votos, faríamos um candidato a deputado estadual. E foi assim, 30 mil votos o PV elegeu um deputado estadual. Na segunda chance, procurei um partido que o coeficiente eleitoral também era pequeno. E também a mesma história dos 30 mil votos. Com 27 mil votos, o PHS elegeu a sua deputada estadual. Eu aqui em Jaú, com meus 12 mil votos, foi quem mais se aproximou dessa margem em relação aos outros candidatos. E agora? Da mesma forma, eu estou procurando um partido, e procurei por um partido, em que esse coeficiente eleitoral fosse baixo. E pelo meu partido, não existe um candidato deputado federal eleito por ele pelo estado de São Paulo. Faz com que a linha de corte seja baixa. Então estima-se que cerca de 32 mil votos farão a primeira cadeira e possivelmente 28 mil votos a segunda. Então é viável esse sonho. Jaú, cerca de 90 mil dos 104 mil eleitores comparecem às urnas. Gente, é viável, não é apenas um sonho. Isso eu já demonstrei anteriormente nessas outras 2 candidaturas. Eu não estou aqui para brincar com coisa séria, certo? Se no dia seguinte da eleição, no dia 3, for eleito ou não for eleito, eu continuo a minha vida, né? Vou continuar batalhando, defendendo a nossa Santa Casa naquilo que for possível, tal. Mas se Jaú vai ter de verdade um candidato vinculado com interesse na nossa região, tá? Vai depender da ação de cada um de vocês, tá? Nós dependemos disso. E eu acredito, o pessoal até falou assim, Paulo, que tamanho que é a sua campanha? Eu vou, até brinquei com ele, falou, é do tamanho do interesse da população. Se eu não for eleito, não é o fracasso do Paulo de Tarso, é o fracasso da nossa capacidade de olharmos para a nossa cidade, para a nossa região. É a falta de interesse, que eu respeito, mas isso vai ter um preço, gente. Olha o que está acontecendo ao nosso redor, uma Santa Casa fragilizada, a nossa educação precisando de insumos, as nossas indústrias fragilizadas por conta de leis que não as protegem. A última lei que tentou proteger a nossa indústria foi do Tófano. Vocês lembram do deputado Tófano? Ele fez uma lei criando uma barreira, tá, de importação, que o calçado chinês estava competindo com a nossa produção, diminuindo os postos de trabalho aqui na nossa cidade, aumentando essa carga para facilitar a venda dos nossos produtos. Isso é uma ação de um deputado federal, protegendo. Foi a última coisa que nós tivemos aqui na nossa cidade. Então, com toda humildade, eu sei que todos têm o direito de se postular candidatos, mas existe um aprendizado, tá? Nessa história. Eu já aprendi com erros, já aprendi com acertos, conheço os caminhos de Brasília, já defendi a Santa Casa numa emenda perdida lá de mais de 800 mil reais, que foi por um erro administrativo deles. E quando nós chegamos lá para conversar com o secretário do ministro, né, só fomos atendidos porque o Tófano estava lá, abrindo as portas para a gente. E foram 800 mil reais resgatados aqui para a Santa Casa. Então, você tem que conhecer os caminhos. Então, hoje, eu acredito, muitos vão dizer por aí que tem vontade, que tem projeto, né? Muitos falam da vontade, alguns falam de projeto e raros têm execução de projeto. Eu tenho uma vontade ímpar. Teve já vários projetos e executados vários. Então eu acredito que tem as características necessárias hoje para ser o legítimo representante da nossa cidade. Certo? Quero pedir humildemente o voto para todos vocês que se
Era sobre isso que eu ia falar já, por causa do tempo, doutor. Lembrando, o doutor fez uma boa lembrança que a gente continua sempre falando. Nós vamos pedir, nós vamos, se preciso, implorar o seu voto para os nossos candidatos e nossas candidatas, porque nunca foi tão fácil termos os nossos representantes, as nossas representantes aqui em São Paulo e os nossos representantes em Brasília. Depende da gente, tá na nossa, chegou a nossa vez de mudar a história. E falando com você que mora além da nossa região, tem aquela nossa conversa de sempre. Você sabe que a sua região já tem aquele candidato que está lá faz 200 anos e não sai e ninguém tira. Então ajude a gente, deixe o seu nome registrado na história por ter ajudado uma região que há mais de quase 30 anos, há quase 20 anos, não tem um representante em Brasília. Dê essa chance para a nossa região e você da nossa região tem a obrigação de escolher um ou uma das candidatos da nossa região. Doutor, hoje a gente estourou um pouquinho o tempo porque é a primeira participação do senhor, mas fique à vontade, o senhor tem 2 minutos para falar diretamente com o eleitor. Pessoal, eu espero que vocês tenham sentido a sinceridade e honestidade daquilo que eu estou querendo transmitir para vocês. Como eu disse, para as pessoas que já estão ali com a minha idade um pouco acima, nós temos a responsabilidade com as nossas famílias. O que me traz aqui não é a coragem. O que me traz aqui hoje é a preocupação e o medo do que está por vir por aí, se nós não tivermos algumas medidas sérias, tomadas de forma política, com leis que garantam a nossa liberdade. Liberdade é um sentimento que ninguém explica, mas ninguém deixa de entender. E isso está em risco. E eu quero poder estar lá para defender os nossos ideais, nosso direito. Sou pela família, sou contra o aborto, sou contra a liberação das drogas e sou por uma Jaú e região pujante. E tenho certeza que com nossa candidatura isso será realidade. Para vocês que têm, como eu disse, a nossa idade, um pouco mais, temos essa nossa responsabilidade. Para você que é jovem, tá? Acredite, eu já tive a jovialidade e hoje eu tenho a experiência de um adulto, mas a energia, tá, de um jovem, pode ter certeza disso. Quem duvida, tente me acompanhar nos plantões, tá bom? Viu? Além dos plantões, você pode e deve, para saber mais do Dr. Paulo de Tarso, procurar nas redes sociais, você vai encontrar material detalhado e sempre que possível, tá já feito o convite, o Dr. Paulo volta para a gente falar mais a respeito dos assuntos que são do nosso interesse, do interesse da nossa região, para que a gente pare de perder tempo e comece a recuperar o tempo perdido, porque sim, é possível. Obrigado. Pois não, doutor? O número. Verdade. Dr. Paulo de Tarso, candidato a deputado federal. Não esqueça, 70-32, facinho. Melhor Copa do Mundo, 70. Revolução, 32. 70-32. Obrigado, doutor. Até a próxima. Boa campanha. E a gente volta a se encontrar aqui na Central da Notícia, que transmite pelas páginas parceiras o Páginas Entrevista. Boa noite, fique bem. A gente volta a se encontrar. Até!